Graças a Deus a gente está aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso médio em teologia. A matéria é Pentateuco e nós estamos terminando o livro de Números, tá bem? E eu quero falar um pouquinho sobre a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Estou usando aqui o livro História de Israel do Dr. Samuel Schultz, bem? Ele comenta: a grande rebelião liderada por Coré, Datã e Abirão representa dois grupos amotinados que se fortaleceram mutuamente com o seu esforço de cooperação. A liderança eclesiástica da família de Arão, a qual fora restrito o sacerdócio, foi desafiada por Coré e os seus apoiadores levitas. A autoridade política de Moisés foi impugnada por Datã e Abirão, que aspiravam a tal posição em virtude de descenderem de Ruben, o filho mais velho de Jacó. No juízo divino, tanto Moisés quanto Arão foram vindicados. A terra se abriu a fim de engolir Datã e Abirão, juntamente com seus familiares. Coré se evaporou juntamente com eles. Antes de ser pacificado completamente essa rebelião, mais de 14.000 pessoas pereceram no acampamento de Israel. Então a gente viu aqui na aula passada que Moisés passou maus bocados com a turma dos israelitas. Aquela turma, eles tinham um espírito que era o espírito que eles trouxeram do Egito, espírito de escravidão, e passaram a contestar a liderança de Moisés e tudo aquilo que Moisés havia ordenado para eles. Especificamente, Arão foi separado para o sacerdócio, e é um sacerdócio vitalício, tá bem? Vitalício e hereditário. O sumo sacerdote é sumo sacerdote para sempre, a vida inteira. Ele não pode nem mesmo abdicar do cargo dele, ele tem que ser sumo sacerdote. Se ele abdicasse do cargo dele, já passaria imediatamente para os filhos. Mas nós não temos na Bíblia nenhuma referência de algum sumo sacerdote que abdicou. A gente tem sumo sacerdote que foi deposto, mas abdicar não. Abdicar é abrir mão. Então o sacerdócio é para a vida inteira. A importância do sumo sacerdote é tão grande que existiam 6 cidades de refúgio, aliás 12, né? 6 de cada lado do Jordão. E essa cidade, ela era uma espécie de cidade penitenciária para homicidas. Se acontecesse um assassinato, o homicida dava do pé e ia morar na cidade de refúgio, que era administrada pelos levitas. Enquanto ele estivesse nessa cidade, o vingador do sangue, quer dizer, o familiar que estava ofendido, não podia ir até a cidade levita e matar o cara, porque a lei já tinha estabelecido, né? Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, vida por vida. Matou meu irmão, eu vou te matar. Matou minha esposa, eu vou te matar. Matou, eu vou te matar. Ele fugia para a cidade levita, cidade de refúgio, e lá ele tinha que permanecer por toda a vida do sacerdote. O sacerdote, ele traria a redenção para esse cabra aí, desde que ele ficasse lá dentro. No ano que morria o sacerdote, nesse ano, todos os criminosos que viviam na cidade de refúgio alcançavam o perdão dos seus pecados, podiam voltar e não podiam ser vingados. Bem, a morte do sacerdócio era uma morte expiatória pelos criminosos de sangue, especificamente crimes de sangue, tá bem? Assassinos, especificamente esse aí. Agora, você vê a importância do sacerdote. O Coré, que era também levita, ele contestou a autenticidade ou autoridade do Arão. Por isso que a vara de Arão, ela floresceu. Os levitas trouxeram, cada sacerdote trouxe, colocou as varas diante do Senhor. As varas foram levadas para dentro do santuário. No dia seguinte retiraram as varas, e a única que floresceu foi a vara de Arão. E os demais tiveram que aceitar e sair no seco, engolir seco. Mas não engoliram, continuaram contestando a autoridade tanto de Arão quanto de Moisés. No caso aqui, o Datã e o Abirão, eles queriam o governo,
queriam o governo, e o Coré queria o sacerdócio. Era uma rebelião e uma conspiração também, uma conspiração político-religiosa. E por causa dessa conspiração, Deus ele pegou e falou para Moisés que ele ia matar todo mundo, tá? Porque o pessoal apoiou. O pessoal apoiou, um negócio assim incrível. O pessoal apoiou, porque eles eram pessoas influentes, famílias influentes. O Moisés teve aquela história que ele saiu, passou uma temporada fora, e o Coré, Datã e Abirã não saíram. Eles faziam parte da nata e da aristocracia. Então o que aconteceu? Deus pegou e falou para Moisés que era para Moisés sair de perto dessa turma toda, que Deus ia matar todos os israelitas. Ponto final. Ia começar uma nova história com Moisés. É nessa hora que Moisés ele se aproxima do Cristo, porque ele faz a intercessão diante de Deus pelos pecadores. Ele não está intercedendo por gente inocente, ele está intercedendo por pecadores. Falando sobre intercessão para pecadores, irmãos, a verdadeira intercessão é aquela que você faz por aquele que não merece. Bem, o que é o intercessor? Tá bem? Assessor. Ele fica entre, ele é o acesso. Então quando você começa a interceder por uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que está no pecado, né? Em pecado ou no pecado, você assume o lugar dela diante de Deus, porque ela não está orando mesmo, ela não está nem consciente que ela está condenada ao inferno. Aí você vai orar pela prostituta, você está se colocando como prostituta diante de Deus. Você vai orar pelo ladrão, você está se colocando como ladrão diante de Deus. Você é o intercessor, você está assumindo o pecado do cara que ele não está confessando e está colocando-se diante de Deus no lugar dele. Isso é um intercessor. Então a intercessão não é uma intercessão mecânica, sabe? Uma coisa robótica. É uma coisa assim, pessoal. Você está arriscando a si mesmo quando você intercede por um pecador. Porque se Deus te ouvir, Deus ouvir a tua intercessão, quer dizer então que ele está aceitando o seu sacrifício pessoal em favor do outro cabra. Agora, se Deus não aceitar a sua intercessão, o cabra morre no pecado dele. Como que Deus vai fazer? O Moisés se colocou diante de Deus e falou: Senhor, se o Senhor vai fazer isso, pode me riscar do seu livro, do livro que tens escrito, porque ele colocou a vida dele pela vida dos pecadores, e Deus o ouviu. O que Deus tinha que fazer? Deus tinha que castigar o Moisés, ou ouvir a intercessão de Moisés. Foi o que o Senhor Jesus fez também, tá bem? A intercessão de Jesus é para que Deus perdoasse os pecados. De graça? Não é de graça. A graça nos alcança. Nós somos perdoados graciosamente por Deus, ou gratuitamente por Deus, mas mediante pagamento. Pagamento de sangue, pagamento de vida por vida. A lei estabelece, é vida por vida, olho por olho. Eu aceito a sua intercessão, mas a tua intercessão não pode ser vazia. Você fica no lugar do pecador. A sua vida fica como que eu vou dizer? Penhor, tá? Fiação, fiado, tá bom? Você é o fiador do pecador. Eu vou salvá-lo, eu vou perdoá-lo, mas a sua vida está correndo risco por causa dele. É o que o Senhor Jesus fez por nós. O que tinha que fazer o sacerdote para poder não ser banido diante de tantas intercessões que ele fazia? Oferecia o sacrifício, oferecia o novilho, oferecia o holocausto. Quando ele oferecia isso, ele fazia transferência da culpa que ele tinha assumido para o animal. Em vez de morrer o sacerdote, morre o animal. Em vez de morrer você, morre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A morte de Cristo, ela é vicária. Vicária quer dizer que ela substitui o pecador. O que faz o Moisés? Ele intercede pelos pecadores. Deus ouve o Moisés. Deus ouve, Deus não extermina a nação de Israel. Só que Deus também não é inconsequente. Ele chama a turma da rebelião e dá um ultimato. Turma de Israel, o negócio é o seguinte: vocês querem ficar com Coré, Datã e Abirão? Pode ficar. Se eles morrerem como homens comuns, Deus não me levantou. Mas se acontecer alguma coisa nova, do tipo a terra se abrir, todo Israel deve saber que foi Deus que me levantou. Não deu outra. Os anjos de Deus estavam só esperando essa palavra de Moisés. Apartai-vos
de Coré, Datã e Abirão. Os israelitas nada bobo, deram no pé, deixaram os caras lá. Aí a Bíblia diz que a terra se abriu e eles desceram vivos para o Sheol, tá? Vivos. O inferno fez uma refeição daquela naquele dia, para engolir esses ímpios que se levantaram contra as coisas de Deus. Será que acabou as rebeliões? Não acabou as rebeliões. Vieram os inimigos do povo de Deus, e o Balaque ficou sabendo. Balaque ficou sabendo que os israelitas estavam avançando nas conquistas dele, e o Balaque, ele não tinha exército suficiente para vencer o povo de Israel, e ele tinha que vencer, porque senão ele ia perder. Então o que fez o Balaque? Balaque, ele contratou um profeta chamado Balaão. É um ponto confuso, tá? A história de Balaão é toda confusa. Não tem sincronia a história dele. A gente não entende. Porque ele não era um profeta de Deus. Mas ele era um profeta. Mas ele não era um profeta levantado por Deus, mas era profeta. Então todas as nações, elas têm os seus profetas. Por exemplo, Confúcio, ele é considerado um profeta para a China antiga. Ele pegou o Tao, onde ensinava o taoísmo. Ele pegou a parte mais nata, mais nobre do taoísmo e transformou numa outra religião chamada confucionismo. E para os chineses, o Confúcio ou Confúcio é um profeta. Bem, ele é um profeta. Todas as culturas, elas apresentam para a gente que existem pessoas que trabalham como profetas. Como que a Bíblia vai tratar esse pessoal aí? Eles são mágicos, eles são magos, eles são feiticeiros, eles são agoureiros, enfim, todas as nações do mundo têm esse fenômeno dos profetas. E tinha esse profeta chamado Balaão. O Balaque foi até ele era um alto feiticeiro, como estamos adaptando aqui, e alugou o dom de profeta dele. Alugou o dom de profeta dizendo: vai e lança uma maldição contra os israelitas, e a tua maldição será ouvida, e eu vou conseguir vencer os israelitas. O Balaão aceitou o prêmio. Os apóstolos do Novo Testamento falam que é o prêmio da injustiça. E esse prêmio da injustiça, ele é praticado até o dia de hoje, quando qualquer ministro do Senhor aluga o seu dom por dinheiro. Bem, alugou. Se alugou, está caindo no pecado de Balaão. Uma moedinha ou uma montanha de dinheiro. Você nunca pode ir, por exemplo, pregar uma mensagem de carapuça. Vem aqui, eu quero que você venha pregar uma mensagem de carapuça, porque tem um partido aqui na igreja que eu quero combater esse partido. Ele te dá a receita, te paga uma premenda, né? Um cachê, uma caixinha, qualquer coisa. Aí você vai lá e prega uma mensagem de carapuça. Isso aí é pecado, tá? Isso é pecado. Homem de Deus, mulher de Deus, nem cobra para pregar, tá bem? Nem recebe propina, nem prega a mensagem de carapuça. Na verdade, o pastor da igreja já é estabelecido para isso mesmo. Ele tem que saber os problemas da igreja e ele está autorizado a pregar a palavra de Deus em cima do problema da pessoa. O pastor da igreja pode pregar. O cara que vem de fora tem que pregar por revelação. A palavra tem que se pregar sozinha. Por isso que quando eu recebo um convite da igreja, de algum pastor, eu não procuro saber de nada que está acontecendo. Eu não converso com o pastor enquanto eu não chego lá no dia, a não ser dia, data, horário, tema que tem que ser pregado, mas ele não me fala nada dos problemas que tem. Não quero saber quem está em divórcio, quem está em adultério, quem está em fornicação, quem está roubando quem está matando quem. Eu não procuro saber de nada disso. E o resultado, você chega lá, prega a palavra de Deus, a palavra de Deus revela todas as coisas e as pessoas ficam tementes a Deus, perguntando: quem foi que contou para esse irmão aí o problema que eu estou passando? Ninguém contou para mim, nem eu quero saber de nada. O pastor da igreja tanto prega uma palavra por revelação, quanto também ele pode pregar em cima do problema da igreja. Não o problema de um ou outro irmão, sabe? Estou sabendo o que está passando com você, não tratei no gabinete, não tratei na sua casa e agora vou expor para todo mundo. Não é isso. Pastores pregam em cima do problema da comunidade, da igreja, da congregação, não em cima do problema pessoal, tá bem? A não ser naqueles casos de heresia, que depois de uma
e outra admoestação. Já chamou o cara, já falou para ele que ele está cometendo barbaridade, ele não abre o olho, aí tem que expor ele mesmo. Tem que expor. Fulano de tal está acabando com o departamento. Tirei por causa disso, disso, disso. Tem que expor. Já chamou ele uma, duas vezes, não se corrigiu, continua fazendo traquinagem lá, tem que colocar ele então exposto. Porque senão você perde a igreja. Mas veja só, tem toda uma tratativa. Tem toda uma tratativa. Né? Porque tem pessoa que fala, Deus está me revelando. E se Deus não está revelando nada? Está mentindo. Está mentindo. Não precisa, tem coisa que Deus não precisa revelar. Está na cara. Tem que chamar e conversar. Aí no caso aqui, a terra se abriu, comeu aquele pessoal, e o Balaque vai lá e ele aluga o dom de profeta do Balaão. E aí a Bíblia diz que ele disse o seguinte: eu vou consultar ao Senhor para saber se eu vou. Eu vou consultar a Deus se eu posso ir. Ele consultou a Deus, aí tem o problema crítico aqui. Ele consultou a Deus e Deus disse: vai, pode atender o Balaque. É uma ironia, tá? Uma figura de linguagem. É uma ironia. Deus vai brincar com o dom de profeta do Balaão. Bom, é uma ironia. Vai. Isso aqui não é novidade na Bíblia não, tá? A Bíblia diz no livro de Ezequiel que Deus seduz o profeta. Deus seduz o profeta. Ninguém tem direito que significa isso. Deus seduzir o profeta. No Antigo Testamento isso aí aqui é muito comum. Quem induzirá Acabe a cair em guerra? Aí sai um espírito de diante do Senhor, se coloca diante de todos os outros e falam: eu vou. Ele vai cair em Ramote de Gileade. Aí o Senhor fala: mas como que você vai fazer isso aí, o espírito? Ah, você é um espírito de mentira na boca de todos os profetas. Aí o Senhor fala: pode ir, vai dar certo, pode ir. Autoriza o espírito a mentir na boca dos profetas. O Antigo Testamento é assim. A teologia do Antigo Testamento ela é complicada. Quem não souber tratar da teologia do Antigo Testamento com cuidado em cima do púlpito, nem abre. Vai lá pregar lá o mais básico do básico, porque é arriscado você soltar lá uma barbaridade em cima do púlpito, né? Mas o Antigo Testamento é assim. O Balaão disse que foi consultar a Deus e Deus falou: pode ir. Aí ele foi. Quando ele está indo, aí Deus vem e fala para ele o seguinte: você não vai amaldiçoar o povo, você vai abençoar o povo. Ué, mas eu já recebi o dinheiro, já está na conta bancária, já até estou pagando um carro novo, já até troquei de terno, né? Já estou até gastando o dinheiro da propina. Como que eu vou falar para o Balaque lá que... Não, mas você não vai amaldiçoar não, você vai abençoar. E o homem vai lá e abre a boca para amaldiçoar, e a boca dele só abre e o que sai é bênção. Ele abençoa o povo de Israel. O Balaque ficou pirado. Ô meu, paguei para você amaldiçoar, você foi lá e deixou os caras mais abençoados ainda. Aí o Balaão fala assim: ah meu, ninguém consegue amaldiçoar o povo que Deus já abençoou. Até que eu tentei, mas não deu não. Não deu não. Mas era para você amaldiçoar. E aí, o que eu vou fazer agora? Vai lá e amaldiçoa. Aí de novo, sai o Balaão e vai lá amaldiçoar o povo. Conseguiu? No meio do caminho, ele estava sentado na jumenta dele. Aí a jumenta dele viu o anjo do Senhor. Viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada. A jumenta pegou, travou, empacou. Ele começou a espancar a jumenta dele. A jumenta pegou e espremeu o pé dele contra o barranco, alguma coisa assim. Aí ele bateu mais na jumenta dele ainda. Naquela hora, a Bíblia diz: o mudo jumento falou com voz humana. Quer dizer, não é Deus que falou, tá? Não foi Deus que falou, foi a jumenta que falou. É só ler o texto. A jumenta falou: não sou eu a tua jumenta que você monta desde que eu era um jumentinho de nada? Alguma vez eu fiz isso com você, Balaão? Alguma vez eu neguei serviço para você? Aí naquela hora o Balaão falou: não, você nunca fez isso, mas agora você está fazendo apanhar. Naquela hora se abriu os olhos de Balaão. Aí ele viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada e pegou e disse o seguinte: ô Balaão, eu deveria cortar teu pescoço, porque você está querendo fazer uma coisa que não é para você fazer, e deixaria ela com vida. Mataria você
e deixaria ela com vida. Mas agora você vai seguir o seu caminho. Você vai seguir o seu caminho, você vai abençoar o povo. Aí os críticos dizem o seguinte, que foi sacrificada a jumenta. Bem, os críticos dizem isso aí. Houve a morte da jumenta, ela foi morta em sacrifício pela vida do profeta, do Balaão. Por que os críticos vão falar isso aí? Porque está confuso. Tá bem? Era para ele ter morrido ali. Parece que o anjo matou a jumentinha do Balaão. Chega lá, ele abençoa o povo e parece que fica por isso mesmo. Por que eu falei que o texto é todo confuso? Porque parece que o texto ele foi reescrito várias vezes, tá bem? Para poder ter uma coerência, uma lógica. Ele não foi escrito uma vez só. Ele foi escrito e depois ele foi compilado, ele foi arrumado, foi arranjado. Parece que tinham várias versões da maldição de Balaão que não deu certo, várias versões. E na hora que fizeram lá a montagem do texto, pegaram as versões e deram uma combinada. Ficou mais ou menos assim. Aí teve outro problema. Bom, já que não vai assim pela feitiçaria, não deu certo, o que eu vou fazer? O Balaque queria saber o que vai fazer. Aí o Balaão, ele deu um conselho maravilhoso, né? Ele pegou e falou que o povo de Israel estava uma temporada no deserto, os filhos de Israel estavam uma temporada no deserto, e que talvez se ele colocasse lá um monte de meretrizes, um monte de mulheres, sabe? Para os israelitas, eles iam ficar tudo maluco. As mulheres iam começar a dançar diante dos israelitas, jogar o cabelo, cruzar as pernas, né? Fazer um charme, e eles não iam ter como resistir esse negócio, e não deu outro, tá bom? Os moabitas e midianitas seguiram o conselho e seduziram muitos israelitas para que cometessem a imoralidade e a idolatria. Então foi um bacanal, meus irmãos, bacanal. Os israelitas, mortos de fome por sexo, pegaram as mulheres e passaram a fazer grandes idolatrias. Pensa se Deus ficou nervoso com um negócio desse. Os anjos ficaram loucos da vida. Os anjos não acreditavam naquilo que estava acontecendo, porque quem seguia o povo no deserto eram os anjos, tá? Nunca se esqueçam isso aí. É o anjo do Senhor, com todas aquelas milhares de anjos que desceu no Monte Sinai, que entregou a lei, que ia com o povo. Os anjos ficaram tudo aborrecidos, já tinham ouvido aquele desaforo, que o pão deles era um pão detestável, e tinha que comer esse pão miserável no deserto, não suportavam mais, e não tinham que corrigir aquele povo. Não tinham que corrigir. Povo incorrigível. E os profetas dizem que eles serviam as estrelas do céu. Deus os abandonou para que eles adorassem as estrelas, tá bem? A rainha dos céus. E os profetas denunciam que eles pegaram e eles confundiam o tabernáculo de Moisés com o tabernáculo de Moloque. E eles introduziram um monte de idolatria. E Moisés não dava conta. Não dava conta. Moisés passou 40 anos. Aí Deus falou: bom, Moisés não dá conta, Arão não dá conta, as serpentes do deserto não dão conta, a terra se abrindo não dá conta, ninguém dá conta, esse povo rebelde. Então a gente vai ter que esperar eles morrerem, de morte morrida, né? Tem a morte matada e a morte morrida. 40 anos 40 anos esperando o pessoal morrer no deserto. E essa aí é a história do livro de Números. Muito triste, muito triste, muito triste mesmo. Aí você pensa em você ser Moisés, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você tem que esperar Deus cumprir a palavra. E a palavra de Deus é que nem o Moisés ia entrar. Moisés ia ficar para trás também, porque Deus ia santificar o povo no dia que Moisés ia falar a rocha, e a rocha ia se tornar em água. Deus ia converter o povo naquele dia. Mas Moisés pegou o cajado, bateu na rocha e não aconteceu nada de extraordinário. Só a água que saiu, o povo não entendeu nada. O coração ficou fechado. Isso aí é o livro de Números. Perguntas?